Olá e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas, comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? Então, cara, antes da gente entrar no episódio dessa semana agora, antes de já jogar a pergunta aí pra ti, vamos seguir a tradiçãozinha aquela dos comentários da semana, né? O episódio do sentido da vida ali, que eu fiquei te incomodando por um ano pra gente fazer, e agora que ele já passou eu vou continuar te incomodando com ele, mas é que ele teve uma repercussão legal, né, cara? A gente recebeu vários comentários aí, a gente recebeu comentários pelo Instagram, a gente recebeu comentários pelo Reddit também. Eu não sei se tu chegou a dar uma olhada no que o pessoal tava comentando lá no Reddit, teve uma discussão bem legal lá também. Ah, sim, esse episódio rendeu muitos comentários muito legais, assim. Uma discussão bem interessante, principalmente ali no Reddit, a galera discutiu realmente o assunto, assim, a gente achou super legal isso. Teve um comentário que eu achei bem interessante, que foi do Sephiroth Sama. Ele disse que nada tem sentido, porque sentido é dado pela própria consciência humana. Só que é muito mais fácil a gente receber isso pronto de outra pessoa do que ter o trabalho de desenvolver um sentido e lutar por ele. Então eu achei esse comentário bem interessante, assim, de como e por que a gente dá um sentido, sabe? Sim, eu vi esse comentário e achei bem legal também. Um outro que eu gostei bastante foi do usuário ali, I Know Nothing. Ele comentou que o problema da pergunta é que a pergunta em si não faz sentido, e eu gostei bastante desse comentário. Foi uma coisa que a gente tocou até nesse assunto durante o episódio, mas ele colocou ali que o problema é justamente esse, a pergunta em si não faz sentido nenhum. E aí ele citou ali Douglas Adams e falou que qualquer resposta serve pra quem não sabe o que pergunta, que é uma citação excelente. Eu que sempre gosto das minhas frasezinhas aqui, citações, gostei bastante desse comentário aí. Mas muito legal ver o pessoal discutindo aí em cima do que a gente falou, em cima do que a gente discutiu também. Mas vamos lá, pergunta dessa semana agora, Peter, abrindo o episódio aqui. Como limpar a neblina mental? Peter, neblina mental é o famoso brain fog, né? Realmente, é um conceito que dificilmente se encontra em português, inclusive tem várias traduções diferentes para isso. Eu encontrei como neblina mental, névoa cerebral, cérebro nublado e também outras misturas desses termos. E alguns textos em português, inclusive, usam o termo brain fog mesmo para se referir a isso. Basicamente é quando a pessoa está se sentindo menos consciente ou menos atenta que o normal. As pessoas geralmente descrevem uma sensação de estar com os pensamentos embaçados, que é daí que vem essa ideia da neblina. É muito mais visto como um sintoma, não é bem uma doença em si, talvez seja um sintoma para uma doença mais grave, mas é basicamente uma sensação, assim, de não estar conseguindo se concentrar muito bem, não estar conseguindo focar ou botar a consciência de fato no lugar. Eu achei uma comparação bem interessante aqui, que é a Emily Green, que é uma doutora em psicologia de Washington. Ela compara brain fog com ter uma conexão de internet muito ruim quando a gente está tentando assistir alguma coisa na Netflix ou algum outro serviço de streaming. Que justamente fica aquela imagem super embaçada e às vezes dá uma travada e o sinal não entra direito e aí é bem isso que acontece no cérebro, assim, a gente sabe o que tem que fazer, mas não vai, não funciona, dá aquela travada, como se estivesse sempre meio que acordando e nunca acorda de fato, sabe? Muitas vezes essa sensação se traduz como confusão, esquecimento, falta de foco, pouca clareza mental e pode ser evidência justamente de hábitos muito ruins. Então, as causas mais comuns podem ser justamente estresse ou ansiedade, a falta de sono ou ter uma higiene de sono ruim. Mudanças hormonais acabam sendo uma causa muito grande e isso acaba sendo um sintoma comum em grávidas, por exemplo, né, que tem grandes mudanças hormonais. Pode ser algum problema de dieta, então a falta de vitamina B12 pode causar também essa sensação. Medicações podem causar isso, né, como quimioterapia. E a própria poluição também é vista como uma possível causa para o brain fog, porque toda essa poluição que está no ar acaba afetando a gente quando a gente respira, então aos poucos a gente vai acumulando isso. Mas claro, tem algumas causas aqui que fogem do nosso controle, né? E quando é um sintoma de uma doença mais grave, obviamente, é algo que a gente tem que tratar o mais rápido possível com a consulta de um médico. Mas tem várias das causas aqui que são muito interessantes, que é justamente falta de rotina e falta de organização pessoal, me parece. E eu acho que é isso que a gente vai focar aqui hoje, né? A gente não vai entrar nessas outras questões que, obviamente, dependem de um profissional para ajudar. Mas falta de sono, dieta, falta de uma rotina, ter hábitos ruins, eu acho que isso é uma coisa tão fácil de arrumar, né? Eu não sei se eu usaria a palavra fácil já de cara, mas definitivamente possível e definitivamente vale a pena. Peter, eu acho que o que eu achei mais interessante desse assunto todo, primeiramente, é que eu sabia o que ele é, mas eu não sabia que ele tinha um nome, e eu acho que isso é uma coisa muito importante nessa discussão, porque o brain fog, isso aí tudo que tu descreveu, isso aí tudo que a gente tá falando agora, é um termo extremamente amplo, né? Ele é muito amplo, ele pode estar se referindo a pessoas que estão cansadas porque dormiram mal na noite passada, como ele pode estar se referindo a pessoas que estão apresentando sintomas de um negócio super grave
E entre esses dois extremos tem muita coisa pra cobrir aí. E aí o interessante disso aí tudo é que, por exemplo, eu tava com bastante brain fog ano passado e eu tirei essa neblina, eu limpei essa neblina sem saber que eu tava com isso aí e sem saber que eu tava limpando isso daí, sabe? Se tu voltar lá nos nossos episódios lá que saíram em, sei lá, de agosto, setembro, outubro, que a gente tava falando sobre rotina, que a gente meio que tava falando sobre alimentação um pouco, que a gente tava falando sobre sono e tal, eu tava justamente implementando soluções pro brain fog sem saber o que eu tava fazendo. E eu tô falando tudo isso porque, pesquisando bastante aqui pra esse assunto, e eu li bastante sobre isso essa semana, eu percebi que eu não tô sozinho nessa, eu percebi que muita gente apresenta esses sintomas, passa por brain fog, ou por meses, ou teve a vida inteira, e não sabe muito bem o que tá acontecendo. Então eu tenho certeza que enquanto tu tá falando isso de fazer essa relação dos pensamentos com a conexão ruim de internet ali, ou citando alguns sintomas, que o brain fog em si normalmente é um sintoma de alguma coisa, mas ele tem os seus próprios sintomas também, né? Então, por exemplo, esquecimento é um sintoma de... Enfim, quando tá citando isso aí, eu tenho certeza que muita gente se identifica com isso, sem saber que existe esse termo e sem saber que elas estão embaixo desse guarda-chuva gigante que é esse termo brain fog. Então, enfim, eu acho essa definição muito importante e eu acho que, assim como diversos temas que a gente já conversou aqui, saber que existe, saber que tem um nome pra isso, entender que ele tá ali, já é um passo gigante pra tu perceber que, opa, eu acho que eu me encaixo nisso daí, sabe? E tem 2 pontos que eu acho bem interessantes até pra começar a discussão. Que um deles é que tem essa questão da pessoa às vezes nem saber que ela tem isso, porque ela entende isso como algo comum na vida dela, assim, essa dificuldade de concentração, e muitas vezes ela nem acha que é uma dificuldade, porque é o comum, ela nunca teve uma outra perspectiva sobre isso. Seguindo bem aquela lógica de uma pessoa que às vezes nunca usou óculos, e aí quando coloca o óculos pela primeira vez, ela percebe, nossa, eu realmente não enxergava 100%, assim. Sim. É meio que isso, assim, às vezes a pessoa sempre achou que era assim, porque o normal é assim. E tem o outro lado que justamente por ter esses caminhos que são possíveis de corrigir, acaba sendo super bom para te descobrir se não é um sintoma de algo mais grave. Então, por que não tentar? E aí, se isso persistir, aí de fato tu vai atrás de descobrir se isso não é um sintoma de algo mais importante, né? Até porque são coisas que sempre vão te fazer bem, sabe? Essas soluções de, tipo, melhorar os teus hábitos. Não tem por que não tentar, sabe? Sim, exato. Eu acho que outra coisa interessante disso aqui tudo é que o brain fog, como eu falei, ele é um negócio muito amplo, mas as soluções pra ele são muito específicas. Então é bem isso aí que tu disse, segue as soluções específicas, provavelmente elas vão resolver bastante coisas que tu tá tentando resolver e também outras coisas vão acabar ficando melhores pra ti no teu dia a dia, na tua vida, enfim. E aí, Peter, eu vou aproveitar esse teu gancho aí e deixar bem claro que isso aqui é lógico, mas eu vou falar que quando é lógico, né, um sintoma de algo mais pesado, mais denso, mais, sei lá, uma doença, alguma coisa assim, é muito importante buscar ajuda médica e tudo, não é dormindo 1 hora a mais por dia que tu vai resolver todos os problemas da tua vida, de repente se tu tá com alguma coisa mais grave de fato. Mas o brain fog ele é teu amigo, assim, no sentido de que ele vem te avisar que alguma coisa tá errada, e aí essa coisa que tá errada pode ser teus hábitos, pode ser alimentação, pode ser estresse, como pode ser algo mais grave também. Então, escuta o que o brain fog tá te dizendo, tenta resolver ele da maneira mais fácil, mais acessível, digamos assim, e aí realmente, se não ajudar, vai ver o que é isso aí, né? Não, é que justamente às vezes essa distração ou essa dificuldade de concentração é o teu cérebro tentando tirar a energia disso que tu tá fazendo pra te dizer, não, tu não precisa fazer isso agora porque a gente tem outro problema que a gente precisa resolver antes. Só que ele não sabe como te dar esse sinal. É diferente de tu ter uma dor de barriga e tu saber que tu tá sentindo aquela dor na barriga porque é algo na barriga. Ele não tá sabendo te dizer como te mostrar aquilo, sabe? E aí ele fica tipo, não se concentra nisso, tu tem outra coisa pra fazer. Não se concentra nisso, a gente tem que dormir um pouco mais. Não se concentra nisso, a gente precisa comer. Só que ele não sabe como te dizer isso, sabe? Tá, ô Peter, peraí, eu tô aqui, vai falar que brain fog é um negócio super amplo. Deixa eu tentar quebrar ele em 4 modalidades de brain fog, se é que isso vai fazer algum sentido. Eu tentei procurar, assim, na internet algumas divisões, mas eu não achei nada. Eu tava pensando assim, existe o brain fog, que é essa neblina de fato que tá ali na tua cabeça e não te deixa se concentrar, faz tu esquecer das coisas o tempo todo por causa de hábitos e tudo mais. Tem aquele que é o bem mais profundo, então alguma coisa realmente tá errada, tu precisa ir ver um médico, fazer alguma coisa porque algo tá mal ali e o teu cérebro realmente não tá conseguindo operar como ele deveria. Eu acho que tem esses dois cujos sintomas são bem semelhantes. Eu acho que tem também, e aí eu vou falar isso com ressalvas, mas o brain fog meio usado como bode expiatório, assim, e eu digo isso porque como eu falei antes no começo, eu
me infiltrei ali em várias comunidades de brain fog e eu vi muita gente falando que, não, eu não consigo mais trabalhar porque eu não consigo me concentrar. E de repente isso é só um problema de foco, sabe? A gente fez um episódio aí de 45 minutos falando de foco e a gente não entrou em brain fog nenhuma vez justamente porque existem diversos outros elementos quando se fala em foco e como focar e aprende e coloca isso em prática pra focar. E daqui a pouco a pessoa simplesmente não tá se esforçando pra focar, ou porque ela não quer muito, ou porque ela não sabe muito bem como focar de fato. E aí a gente acaba colocando tudo em cima do brain fog. Então eu achei muito engraçado perceber que, sei lá, 2 semanas atrás eu nem sabia que esse termo existia, ou já tinha ouvido, mas não sabia exatamente o que ele era. E hoje eu já tô achando que estão usando esse termo pra muita coisa que não é culpa dele, sabe? Então eu acho que essa terceira modalidade de brain fog seria o brain fog falso, assim, que, eu não consigo me concentrar, deve ser porque eu tô com isso aqui. Aí tu vai lá mudar outra coisa, aí tu vai mudar todo o teu hábitos. Não, cara, não, velho, tu não consegue se concentrar porque tu não tá se concentrando. Se tu tá com o celular do teu lado, olhando pra ele o tempo todo, quem sabe tira o celular dali e resolveu, sabe? Então, assim, às vezes não é brain fog, nem tudo é brain fog, sabe? Nem toda dificuldade de concentrar ou de lembrar de alguma coisa. Ou aquele clássico de chegar no quarto, acender a luz e esquecer porque que tu tá lá. Todo mundo falando isso. Isso acontece comigo direto. Cara, isso acontece com todo mundo, desde que o mundo é mundo, velho. Isso é normal, não é? Nem tudo é brain fog. Então, vamos com calma. E o quarto, eu acho que é aquele brain fog que a gente busca de vez em quando, assim. E porque a gente tá falando do brain fog numa luz meio negativa, eu acho que a gente vai seguir assim no episódio, até porque a gente tá se perguntando aqui como limpar essa neblina da cabeça. Mas às vezes é bom, né, cara? Eu, assim, se tu pegar a neblina de fato, assim, a neblina do tempo, do clima, é um negócio que eu adoro, porque ela tapa tudo, sabe? Tu não consegue enxergar longe, tu fica só ali onde tu tá. E ela dá um clima, assim, de aconchego e tal. E eu acho que a neblina mental, ela meio que faz a mesma coisa por ti, dependendo da situação, assim. Eu pensei muito naquele exemplo clássico de seriado que o cara chega em casa depois do trabalho e toma um whiskyzinho, assim. Ou, sei lá, uma cerveja no bar com amigos. Ou, sei lá, tu liga o videogame e quer esquecer de tudo. Às vezes é bom tu conseguir esquecer de tudo, porque é difícil também. Eu acho que esse estado de brain fog, quando tu quer, esse brain fog por prazer, esse brain fog da sexta de noite, assim, eu acho que ele é muito bom, sabe? Tu conseguir fazer um negócio só porque tu quer, por prazer, pra curtir, pra descansar e não ficar com conta pra pagar ou trabalho pendente na cabeça, eu acho que é super bom. Então, sei lá, eu acho que eu colocaria o brain fog meio que nessas 4 modalidades, assim, essa última sendo a única que é legalzinha e a primeira eu acho que seria a que a gente vai focar mais, que é tipo, as coisas não estão funcionando muito bem na tua cabeça, mas dá pra resolver, sabe? Eu não sei se faz sentido essa linha toda que eu tracei aí. Eu acho até que sim, mas pegando esses 2 últimos, que talvez sejam os mais curiosos, assim, o último é interessante justamente porque é quando a gente quer, né? É um brain fog intencional. E aí meio que fica essa discussão, tá, será que realmente é um brain fog? Porque tu quis fazer isso e não é algo que tá te afetando negativamente, né? Foi uma coisa que tu quis pra ti e tal. E aí o problema seria justamente quando tu não consegue controlar e aí vira essa neblina porque tu não consegue nem dizer quando tu não quer se sentir assim. E o anterior me parece que é muito aquela coisa que a gente vê muito na internet, das pessoas pesquisando os próprios sintomas e aí encontra aquela doença ou aquela causa que tipo, é exatamente isso que eu quero dizer que eu tenho. Não é exatamente o que tu tem, mas é que o brain fog acaba sendo uma desculpa muito boa pra dizer, eu não tô conseguindo me concentrar porque é brain fog, não é porque eu não tô me esforçando pra me concentrar. Porque o brain fog tem justamente isso, assim, tu pode se esforçar muito, tu pode tirar as coisas que estão ao teu redor, tu pode, sabe, tentar mentalizar e ficar só olhando pro computador, só pra tua tarefa e não vai, não consegue, é um bloqueio que tu não consegue nem entender por que não vai, sabe? Sim. É mais fácil encontrar uma desculpa do que tentar encontrar a solução, né? Sim. Mas beleza, eu acho que de definições a gente já tá bem encaminhado. Acho que a gente pode voltar pras causas e ao mesmo tempo a gente ir falando de algumas coisas que podem ajudar a reduzir. E lembrando que a gente vai focar nessas causas que são por hábitos ruins, né? Com algumas coisas que a gente tem na nossa rotina que a gente possa melhorar de uma forma mais prática, né? O primeiro, talvez, que é bem interessante é a falta de sono. E aí essa falta de sono muitas vezes é vista como uma higiene de sono ruim, que é um termo bem interessante que eu vi aqui durante a pesquisa. E justamente contempla toda essa questão do sono, assim, não é só quantas horas a gente dorme. Que geralmente é isso que as pessoas pensam quando elas estão falando de dormir mal. Assim, dormir mal é dormir poucas horas. Amanhã eu dormi só 6 horas hoje, amanhã eu durmo 8 e aí tá resolvido. Não, esse já é um primeiro problema, assim. Sono não acumula e depois tu compensa ele depois. Sono é 1 por dia, se tu dormir errado nesse dia, no outro dormiu a mais também é dormir mal, né? Então, uma das questões da higiene do sono é justamente achar quantas horas de sono tu precisa. Para algumas pessoas é mais, para algumas pessoas é menos. Mas também inclui outros fatores, assim, que é descobrir se tu tá usando o travesseiro correto, se tu tá dormindo
com os cobertores corretos. Tem muita gente que acaba dormindo muito mais do que precisa e aí sua durante a noite, e aí no fundo o corpo não relaxou porque ele ficou o tempo inteiro tentando regular a temperatura. Se entra muita luz ou pouca luz. Enfim, tem vários outros fatores ambientais e como tu dorme, o próprio colchão, tudo isso influencia. E até o teu hábito antes e depois de dormir também influencia na tua higiene de sono. Se tu tem uma rotina comum de que tu vai fazer antes de dormir, assim, de se relaxar antes, e isso também acaba influenciando. Então tem muitos fatores só para a primeira causa que a gente está falando aqui, que é o problema do sono, né? Esse último subtópico aí que tu elencou do que tu faz antes e depois, esse aí foi uma das coisas que eu fiz o teste na prática sem saber o que eu tava fazendo, porque a gente falou sobre isso e aí eu mudei minha rotina e tal, e documentei aqui no Internute, se voltar lá nos episódios vai ver. E aí, esses tempos aí, saiu um jogo que eu queria muito jogar e eu falei, azar, não vou mais seguir rotina nenhuma, eu vou ficar jogando até o último minuto todos os dias e aí eu vou pra cama direto, azar, não tem problema. E aí, já no primeiro dia eu já dormi super mal, sabe? E aí no dia seguinte eu ficava assim, por que será que eu dormi mal? Tipo, eu sei por que eu dormi mal, sabe? Só que eu não sei, cara, é muito louco isso da higiene do sono. E eu acho que isso é o tipo de coisa que a gente até comentou lá no começo, de ficar buscando desculpas, que a gente meio que tenta se convencer, assim, de que, não vai fazer tanta diferença. E mesmo que faça, a gente fica, mas deve ter sido alguma outra coisa. E, na verdade, isso é super, super importante. É que é meio difícil, né? Quando a gente tem um tempo reduzido pra tempo livre, especialmente durante a semana, a gente não quer aceitar que 1 hora antes de dormir a gente vai ter que parar tudo e tal. A gente já falou sobre isso várias vezes em diversos outros assuntos, mas é que eu acho que, pra mim, pelo menos pessoalmente, esse eu consigo ver que é o ponto de longe mais importante de todos, que é justamente o que eu faço antes de dormir. Isso interfere muito. E interfere muito no sono, e o que isso acarreta é que interfere no dia seguinte, né? E não só no dia seguinte, na semana como um todo também. Então, sim, eu não conhecia esse termo aí, higiene do sono. Achei meio esquisito até, essas duas palavras parece que não vão muito bem juntas, mas eu gostei bastante da definição, e eu acho que sim, eu acho que esse seria um dos pontos mais importantes, inclusive, pra combater o brain fog. O problema, né, Peter, é que se a pessoa, ela dorme super mal, então vamos dizer, o cara tá acordando muito mais tarde, indo dormir muito mais tarde do que ele deveria, ele não tá fazendo esse esquema de parar 1 hora antes, sei lá, não tá fazendo essas coisas nada direito. Aí ele faz um teste, né, faz isso por 2 dias e não percebe diferença e larga fora. Tipo, isso aí, de novo, é um hábito, né, e hábito, ele é fácil de criar, mas ele é difícil de cultivar, de manter, né? Então eu acho que é importante entender que o brain fog não se cura do dia pra noite também, que é uma coisa que a gente até não comentou até agora, mas tô entrando nisso agora. Não é uma coisa que a gente vai resolver assim, eu ando muito confuso, ando muito esquecido, vou resolver e amanhã eu vou estar 100%. Não, calma. Acho que até uma questão que a gente já viu em vários outros episódios, que é até uma dificuldade humana, entre aspas, a gente conseguir ver essas questões a longo prazo e como é que elas vão progredindo. Porque é muito fácil a gente pensar no 880, assim, ou é 1 ou 0. E isso pode ser que se tu fizer tudo certinho, todas as possíveis soluções, todas as possíveis coisas que tu pode fazer para melhorar o teu hábito, talvez tu vá melhorar 1% por dia. E aí de um dia para o outro parece que não mudou nada, e aí não vale a pena todo esse esforço. Só que se tu fizer tudo por um bom tempo, e aí tu vai dormir um dia mal, tu vai ver toda a diferença que faz, sabe? E justamente essa questão do teste é muito interessante, porque uma das coisas que eu li é que a higiene de sono correta é que seria tu dormir e acordar todos os dias no mesmo horário. E aí quase ninguém faz isso, e nem eu faço isso. Que no fim de semana tu também deveria fazer isso, né? Dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário no fim de semana. Mas, de novo, é porque a gente tem esses hábitos humanos que é difícil de quebrar. A gente sabe quão difícil é mudar um hábito. Ainda mais quando a gente tá falando de algo assim que leva tanto tempo pra te ver a diferença que faz, sabe? E é aquela questão também de tipo, eu quero aproveitar mais o dia hoje, então eu vou ficar mais meia horinha acordado para aproveitar hoje, e tu não percebe que tu acaba ficando com esse brain fog, e tu pode até perder 1 hora porque tu não conseguiu se concentrar no trabalho no outro dia. Então, tipo, é uma conta difícil de fazer, a gente não consegue perceber que uma coisa afetou a outra e eu perdi mais tempo porque eu quis ficar mais meia hora acordado no dia anterior, sabe? Essa é aquela velha discussão da produtividade, de que se eu botar 2 horas agora, ou se eu descansar meia, talvez descansando meia hora vai render mais. Enfim, eu acho que isso aí rende um episódio inteiro pra dizer se vale a pena compensar sono com trabalho e trabalho com sono e fazer a junção desses dois assuntos. Eu acho fascinante essa história aí. E o negócio ali de acordar sempre na mesma hora, Peter, eu fiz isso aí, cara. Lá no meu setembro da disciplina, eu tava acordando todos os dias às 6. Mas eu parei de acordar às 6 todos os dias, porque é uma questão de princípio, eu me nego a acordar às 6 horas no domingo, então eu não tô acordando todos os dias no mesmo horário, eu tô junto contigo nessa, mas de segunda a sábado eu tô indo certinho, aí domingo eu deixo tipo umas 8, assim,
Diga-se de passagem, o que pra mim há 1 ano atrás é completamente impensável acordar às 8 horas da manhã num domingo. E foi só a questão de mudar ali e me forçar um pouquinho e deu bem certinho. E eu só digo isso porque justamente, como eu comentei ali, deu uma limpada legal na neblina essa história de acordar mais cedo no... É que aí varia de pessoa pra pessoa, né? De repente, se na tua rotina faz mais sentido, ou se tu trabalha até mais tarde, sei lá. Mas assim, no meu caso, pessoalmente, eu moro com a minha esposa, ela acorda mais cedo de manhã, a gente tem um cachorro, eu acordava meio-dia e ela tipo às 9, aí não se batia, a gente não conseguia almoçar direito porque eu tava sem fome, ela já tava com fome. Então as coisas não andavam muito bem, ficava tudo meio confuso. E na minha cabeça também, eu ficava meio, tá, que horas são, sabe? Eu nunca sabia direito, eu acordava, deixava acordar a hora que acordasse. Eu não tinha essa rotina de sono e tal. Então isso é uma coisa que eu mudei por outros motivos, eu mudei pra ter um pouco mais de consistência e deu uma limpada legal, assim. Hoje em dia eu consigo fazer coisas produtivas no domingo, sabe? Antigamente eu não conseguia, antigamente pra mim domingo eu acordava e tipo, meio que esperava o dia acabar, assim, pra começar a semana. O que é uma porcaria, porque tu tá jogando um dia inteiro fora, né? E é justamente vem do cara que ficou durante a semana e dormir tarde pra poder aproveitar mais o dia. E aí os outros dias ele perde totalmente porque tem que se recuperar dos dias anteriores. Tá, ok, olhando de fora parece tosco, mas na época pra mim fazia sentido. Exato, mas é justamente essa questão, assim, não percebe, assim. Uhum. Volta pra aquele exemplo do óculos, assim, é só quando tu coloca o óculos que tu consegue ver que tu não enxergava direito. Sim. Passando pro próximo ponto, que é a questão de gerenciar o estresse ou ansiedade. Isso talvez seja o mais difícil e o mais complexo, não é da noite pro dia, porque eu quero e eu deixo de ficar ansioso ou estressado. Mas a gente também consegue tatear algumas coisas ao redor que podem nos ajudar. E aí, de novo, né, persistindo, a gente procura ajuda de um especialista no assunto. Mas tem algumas coisas que voltam muito para aquele nosso episódio de rotina, né? Fazer o máximo possível para organizar a nossa rotina. Tudo que a gente puder deixar organizado ajuda a gente a se estressar menos. Porque a gente sabe que as coisas ao nosso redor estão no seu lugar, ou estão onde deveriam estar. E, de novo, não é aquela questão de, tipo, gerenciar o estresse é ignorar ele, porque vai ficar acumulando aquilo. Um dia tu vai explodir e não vai conseguir aguentar acumular todo aquele estresse. Então não é deixar ele para trás. Mas tem formas da gente gerenciar, de relaxar, de achar outras coisas, achar um hobby muitas vezes ajuda a gente a fazer isso, enfim. Eu não tenho muito a acrescentar, eu acho, em relação ao estresse, Peter, porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, né? Varia muito, assim. Eu achei maneiras de gerenciar o meu, por exemplo, aquele esquema de organizar as atividades em blocos, e aí se eu tô vendo que alguma coisa não vai dar tempo e tá começando a acumular muita coisa, eu simplesmente vou lá no meu calendário e movo esse bloco pra tal lugar, e aí eu sei que ele vai ser feito, ele tá ali, eu tô vendo ele, mas eu não preciso pensar nele agora. Então, pra mim, isso é uma coisa que funcionou bastante, mas pode chegar outra pessoa fazer a mesma coisa e piorar a situação, porque ela tá vendo que ela tá chutando as coisas pra frente. Então, de novo, é uma coisa muito pessoal, eu acho que cada um tem que achar aí as maneiras de gerenciar o estresse. Essas suas dicas são bem válidas, elas são mais generalistas de encontrar um hobby e tal, dar uma fugida, isso aí serve pra todo mundo. E eu acho que sim, eu concordo plenamente contigo quando tu diz que, não quero mais estar estressado e ansioso e pronto, acabou. Porém, né, a mentalidade de não quero mais estar estressado e ansioso é definitivamente um dos passos mais importantes para começar essa jornada. Então, não é que ele vai resolver sozinho, mas ele também não deve ser negligenciado, assim. Eu acho que é importante a gente perceber, eu tô estressado, não quero mais, como é que eu posso sair daqui? Mas isso é, de novo, o comecinho da jornada, e aí tu vai buscar soluções, e aí tu vai testar elas, e aí tu vai guardar as que deram certo, jogar fora as que deram errado, buscar novas, enfim, é um processo. Isso aí tu pode ficar 1 ano trabalhando nisso aí, pra chegar no ano seguinte uma pessoa, digamos assim, menos estressada, vamos colocar dessa maneira, né? E só para deixar claro, assim, a gente tá falando de uma forma super genérica desse ponto, porque a gente não é especialista, nenhum de nós é psicólogo ou psiquiatra, e esse é um assunto realmente muito sério. Então, se tu tá sentindo isso, se tu tá sentindo que a ansiedade ou o estresse é algo que tá afetando o teu dia a dia, com certeza tem que buscar a ajuda de um especialista que vai te ajudar nesse sentido. Sim. O que a gente tá dizendo aqui são umas coisas que ajudam a gente, assim, que a gente percebeu com o tempo que nos ajudaram. Né? Então, a gente falou de uma forma extremamente pessoal. Né? Sim. Um terceiro ponto, que eu acho que entra muito nessa questão de a gente não perceber o quanto nos afeta, é o excesso de álcool e cafeína também, que obviamente afetam o nosso sistema cognitivo. A cafeína, principalmente se for café expresso, porque acaba afetando a nossa hidratação diretamente, então a gente fica menos hidratado sem perceber, porque a gente está de fato ingerindo um líquido que nos deixa menos hidratados. E o álcool, porque que nem tu comentou, né, a gente pode usar o álcool justamente para gerar esse sintoma de brain fog, para relaxar no fim de semana, mas o excesso pode levar isso para outros dias e fazer com que essa sensação não se dissipe com o tempo. Então é importante evitar os excessos de qualquer forma. Né?
O do café é paradoxal não só no sentido de se desidratar com líquido, mas também porque a ideia toda do café é fazer teu cérebro funcionar melhor e te ligar mais, sabe? Mas eu acho que a palavra-chave ali quando se fala do café é o excesso, né? E eu acho que o timing também, eu acho que o momento em que tu vai tomar café, sabe? Tomar café no começo do trabalho é uma coisa, tomar café antes de dormir é outra, enfim, eu acho que o café é mais ali entender, ele pode ser um aliado, mas ele pode ser um vilão também, eu acho que a maioria das pessoas vê ele só como aliado. Eu tive momentos lá no começo da minha carreira, digamos assim, que as coisas estavam estressantes demais e eu fui pro café, assim, eu tomava café muito tempo todo e foi um ciclo vicioso horrível, piorou muito, então eu entendo perfeitamente como que o café pode atrapalhar, eu já tive essa experiência. E a questão do álcool ali também, né? O excesso dele atrapalha e tal. Eu tava lendo e assistindo umas palestras sobre isso. Eu não vou entrar nesse assunto, Peter, porque, de novo, muito, muito complicado, muito pessoal, varia muito de pessoa pra pessoa, mas o que me chamou mais a atenção foi o que ele realmente faz no teu cérebro, não enquanto tu tá ingerindo, porque isso todo mundo sabe, mas o processo químico que acontece no dia seguinte é muito interessante, vamos colocar assim. Acontecem várias coisas que eu nem sabia, então, de fato, isso aí pode causar, ou no mínimo aumentar bastante essa neblina mental, sim, muito além do que a gente perceberia à primeira vista, né? E do café também é uma questão de rotina, porque às vezes o efeito do café, que a gente acha que nos ajudou a acordar por causa disso e tal, é porque o nosso cérebro já entendeu que a gente toma café tal hora da manhã e é o horário que a gente está acordando, então, na verdade, se tu tomasse um copo d'água, teria o mesmo efeito, porque o teu cérebro entende que é parte da rotina tomar alguma coisa ali e aí logo depois ele acorda e tal. Então, às vezes o café é superestimado, assim. Uhum. Até porque pela questão de energia que ele nos dá, o que se sugere muitas vezes para substituir é comer uma maçã, por exemplo, de manhã cedo, porque ela te daria o equivalente a 5 xícaras de café ou uma coisa assim. Então a dieta acaba sendo super importante nesse sentido, né? E aí, aproveitando, então, a gente pode falar já da dieta também, que como uma das causas é justamente a falta de vitamina B12, principalmente, mas a dieta como um todo pode afetar a forma como a gente vai ter brain fog, ou quão forte vai ser. Então, ter uma dieta balanceada, obviamente, vai nos ajudar a se sentir melhor, mais relaxado e tal. Se comer só porcaria o dia inteiro, todos os dias, com certeza tu vai se sentir mal, e tu sabe que é por causa da comida, né? Não vem dizer que não. Não, cara, as pessoas sabem, né, lógico, que se comer porcaria o dia inteiro, o tempo todo, vai se sentir mal e é por causa da comida, mas a relação de uma coisa com a outra é bem mais forte do que eu imaginava. Eu caí num rabbit hole pesquisando sobre a relação da dieta com brain fog e acabei indo pra ligação que o estômago tem com o cérebro e encontrei vários livros interessantes aí e tal. E eu li sobre um experimento que eles fizeram com 2 ratos de laboratório, onde um era extrovertido e o outro era tímido, e eles tiraram um pedaço do estômago de cada um e deram pro outro. E o extrovertido ficou mais tímido e o tímido ficou mais extrovertido só por causa da transfusão de estômago. Então, basicamente, o que os cientistas estão dizendo e provando com esse experimento é que as coisas que acontecem no nosso estômago ou no nosso organismo como um todo têm uma interferência gigante na nossa personalidade e principalmente em como a gente se sente naquele momento, naquela semana, enfim. E aí é fato, tu vai pesquisar aí sobre efeitos de dietas no cérebro e tu vai ver que cada dieta tem um efeito, ou pelo menos busca um efeito bem diferente da outra. É que todo mundo sabe aquela história de que se comer um pratão de feijoada, tu vai precisar tirar uma hora pra descansar, então ninguém come feijoada durante a semana porque tu não vai conseguir trabalhar durante o dia. Mas a relação é bem mais sutil que isso, assim, não é só jogar um pratão de feijoada e o cérebro desligar por meia hora, sabe? É bem mais profunda do que isso e bem mais profunda do que eu imaginei que fosse, assim, até. Tanto que tem aquela brincadeira, vamos dizer assim, que o estômago é o nosso segundo cérebro. E que muitas vezes ele é o cérebro que influencia mais a gente do que o próprio cérebro. Justamente ele ter essa ligação tão próxima e nos afetar tanto. E da dieta tem essa questão muito do açúcar, né? Essas comidas com mais açúcar, elas nos dão uma descarga de energia maior e a gente acaba criando, entre aspas, uma dependência, né? Então a gente fica querendo comer cada vez mais chocolate porque o chocolate nos dá aquela dose de energia logo depois e aí isso vai descarrilhando e quando vê a gente só come porcaria, né? E a gente nem percebe como isso nos afetou, né? Porque, de novo, é algo que a gente faz tão gradativamente que a gente não percebe que foi isso a causa e a gente só percebe depois que já tá muito ruim, né? E o chocolate ele te ganha mais na antecipação do que no sabor em si. O chocolate é saboroso e tal, é bom, todo mundo gosta, mas é aquela velha história de que a segunda mordida não é tão boa quanto a primeira. E é justamente porque a dopamina que se libera no cérebro vem já antes de tu dar aquela primeira mordida, então... Deixa eu aproveitar esse gancho aqui, já que a gente tá elencando aqui as razões e como tentar reduzir elas. O excesso de dopamina também, né, Peter? Ele ajuda bastante com o brain fog. Então, aquela ideia de que eu sempre posso olhar a minha rede social, o meu e-mail, eu sempre posso abrir a despensa e pegar um chocolate, eu sempre posso ligar a TV
Trabalhando de casa isso fica mais claro ainda, porque tu tem essas opções o tempo todo, e ter essas opções o tempo todo parece maravilhoso, mas ela pode fazer horrores com o teu cérebro, dependendo de como que tu utiliza essas opções. Então, por exemplo, ficar aquele velho exemplo que eu já falei várias vezes, ninguém mais aguenta escutar, mas ficar com o celular do lado o tempo todo enquanto tá trabalhando e ficar sempre olhando. Sempre que eu pensar em redes sociais, eu vou ali ver se tem alguma coisa, porque o meu cérebro libera aquela dopaminazinha, eu quero ver se tem alguma coisa ou não, da antecipação, né? O fenômeno do caça-níquel lá, de que tu já fica feliz antes de ver a recompensa, porque tu sabe que ela pode estar ali, talvez. Isso atrapalha um monte e colabora bastante com o brain fog também, porque tu acaba não conseguindo focar nas coisas que tu precisa focar, ou às vezes que tu quer focar, porque tem essas outras coisas que ficam disputando atenção ali contigo, e o teu cérebro não consegue dar atenção pra várias coisas ao mesmo tempo, então às vezes elas acabam ganhando, porque o teu cérebro sempre vai preferir o que dá maiores descargas de dopamina. Dopamina é um negócio excelente, cara, dopamina é maravilhoso, dopamina move a humanidade, só que a gente tem que cuidar um pouco com o excesso de dopamina e com o fácil acesso a esse tipo de coisa, né? Uma das experiências que eu fiz lá, quando eu tava mudando o horário de acordar e tal, foi aquele de só olhar o celular depois das 11, né? E eu fiquei fazendo isso por alguns meses. E, de novo, eu não sabia muito bem o que eu tava batalhando ali. Então, eu tava ganhando essa batalha. Isso aí me ajudou um monte, só que eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo. Então, eu voltei a usar o celular de manhã, há uns meses atrás. E agora, pesquisando sobre brain fog, eu percebi que realmente... É que assim, sabe quando tu percebe que não foi uma boa ideia, mas tu não sabe muito bem por quê, então tu acha que tu tá imaginando coisa, e aí eu fui pesquisar sobre o assunto e eu percebi exatamente que quando eu voltei a usar o celular de manhã, tal e tal e tal coisas aconteceram, e eu comecei a perder foco em tal e tal coisas. Então, realmente, assim, eu consigo ver muito forte essa relação de ter um acesso muito fácil a tudo que libera dopamina e não conseguir me concentrar em coisas que eu preciso ou quero me concentrar, sabe? Sim, dopamina acaba aparecendo em 90% dos episódios, né? Ele é uma coisa que a gente adora, que é super boa pra gente, mas pode nos afetar negativamente muito, assim. Então, justamente, a gente tem que, às vezes, parar e racionalizar para ver se essa recompensa que a gente tem, de fato, além da dopamina, vale a pena. Deixa para ter descargas de dopamina em coisas que vão ser mais úteis pra gente no longo prazo, né? Só para fechar a questão da dieta, né, que é mais importante do que a gente simplesmente evitar os açúcares, né, ou parar de consumir todos os açúcares, é a gente ter uma dieta balanceada, né? Baixos níveis de açúcares no sangue também são uma causa de brain fog, então é justamente achar esse equilíbrio do que é melhor, né? Não é nem 8 nem 80 de novo, né? E aí, seguindo numa linha parecida, tem a questão da gente fazer exercício físico regularmente, que justamente a gente está com o corpo muito parado, faz com que ele se sinta mais ocioso e aí ele acaba sendo menos produtivo porque ele acha que ele nunca é necessário, e aí essas vão acumulando e, de novo, a gente não percebe que acumulou, assim. E além do exercício físico, é muito importante a gente fazer exercícios mentais também. De novo, aquela história do nosso cérebro ser um músculo, então a gente tem que exercitar ele também. Pode ser através da educação, mas também puzzles, né? Fazer algum jogo de quebra-cabeça, jogar sudoku, jogar palavra cruzada, é sempre o exemplo que se cita quando se fala desse tipo de coisa. Mas coisas que vão exercitar o teu cérebro. E aí isso pode ter várias formas, né? Tu pode ter até um jogo de videogame que te estimula também nesse sentido, assim. Então tu pode achar o que é melhor pra ti, desde que tu ache coisas que vão estimular esses exercícios mentais de manter o teu cérebro ativo, mesmo nos momentos de lazer, né? Sim, aí desde uma sessãozinha de Candy Crush ali até algum jogo um pouco mais elaborado, digamos assim. Mas sim, acho que exercícios mentais são bem importantes. O legal do exercício mental é que tu pode muito facilmente encontrar um exercício mental que tu goste, né? Então, eu preciso manter a minha mente em exercício, então eu vou fazer palavra cruzada, aí tu vai lá e compra um negócio. Não, tu não precisa fazer um negócio, sabe? O exercício mental existe muita opção. O exercício físico também, sabe? Mas o exercício físico, no fim das contas, tu vai estar te exercitando e ponto, assim. Independente se tu tá jogando futebol ou se tu tá fazendo academia. Se tu não gosta de exercício físico, vai ser muito difícil tu achar alguma coisa que tu fale, não, esse aqui até que vai, sabe? De repente, sei lá, dança ou sei lá, alguma coisa mais fora da caixa, assim, não sei, mas é mais difícil. O exercício mental, não, ele já tem uma gama muito variada. Se tu pega aí uma palavra cruzada, ou se tu pega lá o jogo da Lara Croft, aquele que tu tem a câmera de cima, que ele é mais um action puzzle, assim. São duas coisas completamente diferentes e os dois vão funcionar bem pra ti, pra exercitar o cérebro. Então eu acho que essa parte é mais fácil e mais prazerosa de incluir na rotina, sabe? Realmente esse talvez seja o mais fácil de implementar porque acaba sendo relaxante, né? A gente está fazendo um exercício mental que está nos estimulando no momento de lazer com algo que é divertido. Uhum. Só que esse também é, curiosamente, um dos pontos que o pessoal mais ignora, que é uma coisa tão fácil, e aí tu pensa, assim, vou jogar videogame, o que isso vai me ajudar, sabe? Tenta, sabe? Talvez te ajude, assim.
E fora outras coisas que às vezes a gente pode implementar e descobrir que são divertidas e a gente não considera que valeriam para esse ponto, né? Muita gente, por exemplo, usa o Duolingo, que é um aplicativo para aprender idiomas. Tu pode usar ele como um jogo, assim. Tu não precisa ter um objetivo por trás de aprender a falar alemão porque tu tem um objetivo profissional, não sei o quê. Não, talvez tu faz ali a aula porque é divertido, faz 2, 3 aulas e nunca mais volta. Mas ele tá super te estimulando o cérebro a aprender algo novo, mesmo que isso não tenha uma consequência maior. Por que não gastar meia horinha vendo um vídeo de um curso legal ali, de qualquer coisa, e se eu achar que não vale, eu fecho e vou fazer outro curso, sabe? Não tem consequência, usa isso como algo positivo, sabe? Transforma a informação em entretenimento, né? Tem muito aquela palavra justamente de infotainment em inglês, que é a mistura de informação com entretenimento, porque dá pra fazer de uma forma tão fácil hoje em dia. O Netflix que tá surfando nessa onda de infotainment aí, com esses novos documentários deles aí, que tem uma embalagem legalzinha ali que parece ser um negócio super divertido, mas na verdade é um documentário fantasiado de entretenimento. Eu acho ótimo. Eu acho que é muito mais fácil tu atrair o público com esse tipo de conteúdo e se é pra passar uma informação interessante pra um grande número de pessoas, a intenção é muito válida. Exato, porque não tem uma consequência, né? Acho que esse que é o interessante dessa questão. Porque tu poderia estar lendo um artigo científico sobre como acontece não sei o quê, e aí tu vai assistir uma série no Netflix que tem um episódio que vai falar superficialmente sobre esse assunto, mas com uma embalagem interessante, divertida, por que não? Qual é o problema disso, sabe? Não tem nada de negativo. Então eu acho que isso é super legal, né? Tu tá se divertindo com algo que tá te estimulando. E é uma coisa que a gente super estimula e acha super comum para fazer isso com crianças, quando a gente tá usando brincadeiras de formas lúdicas para ensinar elas coisas novas, para ensinar outras coisas, estimular o cérebro delas. Mas é aquela velha história de quando a gente vira adulto, as coisas perdem a necessidade, assim, a gente acha que não precisa mais aprender, agora é sério, não posso mais misturar as coisas e tal, mas para as crianças a gente diz que é super positivo. E um último ponto desses que eu tenho aqui, que acho que eu já citei no começo ali, é justamente praticar hobbies. E encontrar um hobby te ajuda em vários desses pontos, porque o hobby vai te ajudar, às vezes, a praticar exercício físico, pode te ajudar no exercício mental, pode te ajudar no gerenciamento de estresse. Enfim, o hobby vai poder te afetar de várias outras formas, né? Inclusive em outros pontos, assim, se tu descobrir que o teu hobby é gastronomia, tu vai acabar ajudando na tua dieta, então uma coisa meio que se liga na outra, assim, acho que o hobby acaba sendo uma ferramenta para vários outros pontos, né? Peter, deixa eu dar um passo pra trás e olhar pra todos esses itens que a gente listou aqui e citar um pequeno paradoxo. Não é engraçado como a gente tá falando de várias coisas que tu teria, entre aspas, tu precisa implementar na tua rotina pra limpar essa neblina mental. É o que a gente tá se perguntando desde o começo, né? Como limpar a neblina mental. E aí tu fala, coloca... Tá, tem coisas ali que não vão te tomar tempo, sabe? Por exemplo, ajustar a dieta. Tá, antes eu comia isso aqui, agora eu vou comer aquilo ali. Tipo, vai gastar o mesmo tempo. Talvez vai gastar um pouquinho mais pra preparar um negócio um pouco melhor, mas... Fica com uma hora morta ali, entre aspas, antes de dormir. Implementa um hobby na tua rotina, implementa exercícios mentais, implementa exercícios físicos. Aí tu fala tudo isso pra uma pessoa que não faz nada disso. A pessoa vai pensar, se eu fizer tudo isso, eu não vou ter tempo pra fazer mais nada. Só que o que a gente tá falando é o seguinte, cara, se tu não fizer nada disso, tu não vai ter energia pra fazer mais nada. Então, basicamente, o que a gente tá falando é investe um monte de tempo aqui, que a pessoa pode ler como gasta um monte de tempo, mas a gente tá falando investe um monte de tempo aqui, pra que tu tenha menos tempo livre, porém esse teu tempo livre renda muito mais do que... Porque não adianta tu ter 40 horas pra fazer o que tu precisa fazer e não sair nada. É muito melhor tu usar, 6 dessas 40 em coisas que vão te deixar pronto e apto pra fazer aquilo, e aí usar as outras 34 pra, de fato, render muito mais do que tu renderia tentando jogar as 40 só pra isso, sabe? Eu expliquei super mal isso aqui, eu acho que eu tô com neblina mental hoje, eu não sei. Mas tu entendeu o que eu tô querendo dizer, que às vezes vale a pena investir um tempo que não parece tão produtivo de fato, e aí é o significado da palavra investimento, né? Mas enfim, colocar esse tempo ali que depois tu vai acabar colhendo frutos e tirando proveitos disso aí tudo. Sim, eu acho que isso volta muito lá para aquele episódio de rotina, né? Que a gente discutiu, assim, de a gente não percebe quantas horas a gente tem no nosso dia até o momento em que a gente lista elas. Que às vezes a gente acha que tem muita coisa para fazer e não dá para fazer, não dá para colocar mais nada na rotina. E aí quando tu simplesmente escreve no papel o que tu tem para de fato fazer e quantas horas tu vai gastar para cada coisa, tu percebe quantas horas sobram. E aí tem ainda aquela outra coisa de como a gente consegue fazer mais coisas e otimizar, justamente pra gente ter listado a nossa rotina, a gente consegue ver agora, se eu fizer isso antes, eu consigo encaixar junto com o outro e eu consigo resolver meia hora aqui outra coisa.
Por exemplo, né, se tu tá na academia fazendo exercício físico, poderia, por exemplo, ouvir um podcast ao mesmo tempo e fazer o exercício mental ao mesmo tempo que tu faz o exercício físico. Então tu tá, na verdade, otimizando um tempo que tu já tá gastando pro exercício físico. A gente consegue encontrar esses horários, né? Não é nada fora da curva, assim, é muito mais de se organizar e colocar isso na rotina do que incluir coisas novas que vão gastar mais tempo. Até porque depois tem toda aquela questão dos benefícios a longo prazo, né? Que é subjetivo, mas enfim. E aí tem algumas outras dicas menores, que é, por exemplo, tomar banho frio. A gente vê isso como algo comum, principalmente entre atletas de alta performance, né? De fazer o exercício físico e logo depois tomar um banho gelado. Aqui não é necessariamente tomar um banho gelado, mas tomar um banho frio ajuda o cérebro a se concentrar, assim, ele meio que dá uma resetada e consegue se concentrar melhor no que vai acontecer logo depois. É quase como tomar uma xícara de café antes de fazer alguma coisa, assim, ele vai te dar uma energia a mais. Ouvir música estimula justamente a parte mental, então serviria como um exercício mental pra gente. Meditar, que vai nos ajudar também como um exercício mental e também para gerenciamento de estresse, pode ser uma forma para isso. Mascar chiclete foi um exemplo que eu achei super interessante também, porque a gente acaba forçando o nosso cérebro a gastar uma certa energia a se concentrar no mascar do chiclete. Isso, entre aspas, acaba sendo uma mini meditação, acaba sendo quase como um metrônomo para um músico para se concentrar, assim. E a própria exposição à luz, que é algo que eu achei extremamente interessante, assim, o quanto a luz acaba nos afetando. E aqui não é nem a questão da luz do sol, que nos ajuda muito mais e emite vitamina D e todas essas questões, mas até uma luz artificial, assim, estar num ambiente bem iluminado quando a gente precisa e estar num ambiente escuro quando a gente precisa dormir, ajuda muito no desenvolvimento de melatonina e de outras coisas que vão nos ajudar tanto a dormir quanto a se concentrar. Então, esse é um ponto que eu nunca tinha parado para pensar e eu achei muito interessante na pesquisa. Sim, o negócio da luz ali eu já pensei bastante, porque eu sempre prefiro ambientes mais escuros. Então, por exemplo, agora que eu tô trabalhando de casa, eu tava trabalhando com um abajur no escritório ao invés de trabalhar com a luz. Mas eu tive que voltar pra luz, porque quando eu fico com o abajur é outro estado de espírito, sabe? A tua mente entra em outra função ali. Então, às vezes, se eu sei que eu vou ter uma tarde muito tranquila, assim, eu faço uma xícara de café e fico só com o abajur trabalhando mais devagar. Mas de manhã eu sempre uso a luz mais forte e nas tardes mais ocupadas também. Então realmente interfere bastante na maneira que tu percebe a situação. E o negócio de mascar chiclete, ele é uma mini meditação, e a meditação em si... Peter, um dia a gente vai ter que falar de meditação, né, cara? A gente fica a citar meditação aí, até agora a gente não entrou a fundo nisso aí num episódio. Acho que um dia a gente vai ter que cair nesse rabbit hole aí. Mas o de mascar chiclete, ele é uma coisa que eu uso bastante também, principalmente quando eu tinha que fazer prova, assim, na época da faculdade ou dos cursos depois. Eu sempre levava um chiclezinho junto, porque me ajuda a concentrar. Acho que isso é uma coisa mais pessoal, assim. Eu já li que não existe ligação de fato. Eu também já li que existe. Então, sei lá. Alguém vai dizer que sim, alguém vai dizer que não. Mas pra mim funciona bem, assim. Eu gosto dessa ideia de mascar o chicletinho quando eu preciso me concentrar um pouco mais. Tem um conceito relacionado que eu encontrei aqui, que é uma matéria da Healthline, que eles falam de brain detox. Vou fazer um detox cerebral. Que é um termo, meio tosco, forçação de barra quando a gente fala de detox, né? Mas o artigo é realmente muito bom, apesar do título. E a gente vai linkar aqui na descrição, porque ele dá uma resumida em vários pontos que a gente falou aqui, e ele dá exemplos práticos do que tu pode tentar para fazer isso. Então, só para dar um exemplo aqui, quando eles falam de sono, né? Então, por que não fazer um journaling, fazer um diário e escrever algumas coisas que estão te estressando e tirar isso da cabeça antes de dormir? Faz alguma atividade relaxante, pode ser uma leitura, pode ser até um livro de colorir, qualquer coisa, fazer yoga, meditação, e até exercícios super simples, assim, deitou na cama, faz um exercício de respiração super simples. Então eles listam aqui várias coisas super práticas, coisas diferentes que tu pode tentar. Então para ti fazer um exercício de meditação talvez seja estranho ou para ti não funcione, pode tentar qualquer uma das outras coisas que eles listam aqui. Então acho que é um ótimo ponto de partida para testar algumas coisas, né, e ver se te ajuda ou não. Pra tu ver como essas coisas são bem pessoais mesmo, né? Porque pra mim aqueles livros de desenho é o negócio mais estressante possível, porque eu me concentro muito pra ficar dentro da linha e eu não sou muito bom com essas coisas manuais, assim. Aí pra mim é um super exercício, um super desafio, sabe? Então jamais seria uma coisa que eu ia fazer antes de dormir pra relaxar, sabe? Mas enfim, tem gente que curte, que relaxa. Eu lembro que esse negócio de livro de colorir teve uma época aí no Brasil que estourou, assim, né? E durou tipo um mês a febre e morreu, né? Mas enfim, eu sei que tem gente que gosta e faz isso pra relaxar e tal, mas só pra ilustrar o ponto que a gente citou antes, que é uma coisa muito pessoal mesmo, de fato. E para finalizar o episódio, eu acho que a gente já citou todas as causas, o que a gente pode fazer para nos ajudar. Talvez seja legal a gente focar um pouquinho no porquê fazer isso, né?
E talvez tu tenha pouco brain fog, ou tu acha que não tem o suficiente para se importar. E talvez até para reforçar essa ideia de por que tu tem que tentar melhorar esses hábitos. Eu acho que o óbvio é que isso vai aumentar a nossa produtividade, vai deixar a gente com mais clareza e mais foco. E eu particularmente não vejo por que não, porque alguém não gostaria de se sentir mais concentrado e melhor e poder fazer as coisas de uma forma mais produtiva. Até porque eu achei um artigo aqui da OCDE, de um estudo que eles fizeram em vários países e tal, mas tem uma frase aqui que eu achei a mais emblemática do estudo, que eles estavam analisando justamente a relação de produtividade com horas de trabalho de cada país e quanto cada país produz e tal. E eles falam justamente que produtividade não é quem trabalha mais, da forma mais dura, trabalha mais horas e fica se debatendo ali no trabalho. É quem trabalha de forma mais inteligente, quem aplica a inteligência de uma forma melhor, quem usa técnicas para se tornar mais produtivo e não trabalhar mais horas. Então isso eu achei até uma conclusão interessante para o episódio, assim, que é usar essas coisas para a gente ser mais produtivo de uma forma inteligente e não ficar se debatendo e gastando tempo com coisas que a gente não está conseguindo progredir, né? Perfeito. Para concluir do meu lado aqui, eu queria só comentar que eu acho que certas consequências do brain fog foram muito normalizadas recentemente. Não tão recentemente assim, mas enfim. O fato é que hoje em dia tem muita coisa que é característica do brain fog que foi normalizada um pouco demais. Não consigo lembrar de uma palavra de vez em quando. Não consigo focar, não consigo tal coisa. Isso é normal, isso é normal, isso é normal. E eu acho que isso pode ser um problema, assim, em dois níveis. Eu acho que pode ser um problema bem grave quando tu tem, de fato, o brain fog e isso é um sintoma de algo mais grave que tu acaba negligenciando, que tu acaba ignorando completamente, porque tu trata esses sintomas como coisas que acontecem com todo mundo e que não são importantes e teu cérebro tá ali desesperadamente tentando te mandar um sinal e tu não dá bola. E o outro sentido que eu acho que essa normalização pode ser um pouco problemática também é que de repente tu não tá, de fato, aquilo ali tá acontecendo contigo, tu não tá conseguindo focar, tu não tá conseguindo memorizar e tu poderia estar, sabe? E tu poderia estar com mudanças simples, relativamente simples, que talvez vão demandar um pouquinho de tempo e energia, mas que no fim das contas vão valer super a pena, e tu acaba não perseguindo essas soluções porque tu nem percebe que tu tá com aquilo ali, que é aquilo que a gente comentou desde o começo, de pessoas que têm essa condição e nem sabem o que tá acontecendo dentro da cabeça delas, porque a gente normaliza um pouco demais isso aí tudo de, é normal, ninguém consegue focar em tudo o tempo todo, e tá, beleza, mas existem diferentes graus, uma coisa é perder o foco o tempo todo, outra coisa é não conseguir focar sempre, 100%, são coisas bem diferentes, e eu acho que entender em que ponto tá desse espectro e o que fazer com essa informação são coisas bem relevantes, bem importantes. Beleza, mas essa discussão já tá me deixando aqui meio embaçado, cansado, não consigo mais me concentrar no teu papo aí, não sei se é contigo mesmo a situação. Mas acho que a gente termina por aqui. Beleza, Peter, eu vou lá dar uma limpada na neblina que esse papo causou na minha mente aqui. Valeu. Beleza, valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.